Bom dia, seus dinossauros! Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Quem não deixar o like, eu vou deixar meu dedo no botão de vocês. No episódio anterior, o Seon, nas partidas que participou, macetou todo mundo. Os irmãos Moro Carecão ainda querem contratá-lo. E agora na Alemanha, Kazar, um dos 7 heróis, está pedindo o Seon no time. No mundo todo, existem várias equipes, mas tem apenas 3 que se destacam. A equipe dos irmãos Moro, com o Nathan e o Lucas, a equipe do Walker, que agora trocou de escudo, e por último, a equipe que se concentra no Daniel. Entre essas 3 equipes, 2 sempre foram rivais de longa história. John fala que o Seon não combina muito com o estilo de luta deles, já que a rivalidade entre esses dois era famosa. Seon e o Kazar sempre discutiram muito quando iam para uma masmorra. John fala que o Seon é do tipo que não escuta ordens, e mesmo sem ele, já são uma das melhores equipes do mundo. Kazar fala que nos 2 últimos anos vem ficando no cheirinho igual o Flamengo. Antigamente conseguiram disputar em vitórias, mas a distância entre os 2 times só cresceu. Se perderem o Seon, ele pode acabar parando na Lumiere. John fica falando que o Seon só é bom na Coreia, não acha que ele tem experiência para jogar na Liga Europeia. Kazar fala que aposta toda a sua carreira, que se o Seon entrar na Liga Europeia, ele vai ser o melhor. John pergunta de quanto ele vai precisar. Kazar fala que estão falando do melhor, então vai precisar de uns 180 milhões de euros. Nessa hora o John quase teve um infarto, perguntando se ele estava louco. Na última rodada da pós-temporada, ISM versus Empire, era pra ser assim, mas ninguém estava nervoso, e o motivo era porque o Seon estava jogando essa partida. No fim da primeira partida, Gabriel já pede pro Seon ficar fora das outras, porque os jogadores precisam ganhar experiência. As primeiras mudanças foram o Jeong para tanque secundário e o Ryuk para tanque principal. Fazendo isso, deixaram o Jeong com liberdade para se mover pela retaguarda. Gabriel fala que agora com o Ryuk na linha de frente, está melhorando bastante, mas o Jeong, por estar num time fraco há muito tempo, vem limitando sua visão de batalha por tentar resolver as coisas sozinho. Prota fala que desse jeito fica difícil de escolher. Gabriel fala que é como ele disse, acha que o Seong é bom em dar ordens, pergunta se o Seong tem algum segredo. O Prota fala que sempre teve que conseguir novos companheiros e pode dizer como as pessoas são apenas com um olhar. Acha que ele vai conseguir fazer isso quando ganhar um pouco mais de experiência. Dong já vem chegando com a sua mãozinha, falando que queria perguntar algo. O Prota manda ele não fazer nenhuma pergunta inútil de novo. Dong fala que tem muitos contatos chegando. O Prota fala que não vai aceitar. Precisam chegar na primeira divisão para aumentar o valor dos contratos. Dong fala que os contratos são para contratar o dono. Tem alguns oferecendo até 100 milhões por ele. Gabriel fala que ele deveria ir para Paris. Lá vão pagar muito bem. O Prota fala que quer fazer ISM famosa primeiro. Gabriel fala que mesmo que ele faça isso, ela só vai ser famosa apenas na Coreia, e podem fazer isso sem a ajuda dele. O Prota fala que quer ser campeão mundial. O Gabriel fala que isso é impossível, ele é o Palmeiras, tô zoando. Ele fala que carregar a equipe só funciona na Coreia, mesmo sendo forte, não pode lidar com todos de nível mundial. O Prota fala que não sabe se eles são tão fortes assim, mas acha que pode tentar pegar uns jogadores estrangeiros. Gabriel fala que pessoas fortes nunca viriam pra Coreia, já que o tratamento lá fora é outro nível. A liga coreana ainda é muito pequena para fazer isso. Prota pergunta se precisam fazer a Coreia virar uma potência para terem mais chances. Gabriel fala que sim, por isso podem vender ele e com a taxa de contrato podem fazer novas instalações e até mesmo contratar uns jogadores novos. Mas tem algo mais urgente que precisam discutir antes. O Prota fala que a equipe dele tem talento para vencer, mas a Empire ainda é mais habilidosa. Eles conseguiram vencer uma partida, mas a Empire se recuperou e empatou. Gabriel fala que a próxima partida ele vai ter que entrar. Fala que apenas a existência dele já tem o poder de abalar o ranking mundial do jogo. A partida acaba com a vitória da ISM. Os 7 principais foram todos recontratados. Gabriel fala que conseguiram vender os 4 jogadores, mas agora precisam contratar o que venderam. Precisam de um tanque e muitos de dano corpo a corpo, mas o mais urgente é conseguir um atirador à distância. O Prota entrega uma lista de jogadores que já olhou e vai ver o que pode fazer por fora. Gabriel fica surpreso, falando que ele já tinha uma lista preparada. Dong fica perguntando se ele quer mesmo contratar esses jogadores. O Prota fala que esses idiotas são perfeitos para a equipe. O Prota sobe na sua mantinha, sem capacete como sempre. Fala que não pode reclamar da ideia do Gabriel. Fica se
perguntando se deveria ir para Paris. Mas antes disso precisa focar em melhorar a ISM. Como dono, o senhor fez questão de olhar as partidas finais das temporadas de todos os países que não são conhecidos. Usando esse dado ele fez uma lista que tinha 29 escolhidos a dedo por ele. Chega numa escola e pergunta se tem um moleque chamado Kim nela. O técnico fala que ele já foi contratado pela equipe das estrelas. O Prota fala que aquele bigode de rato só fica dando trabalho, vai ter certeza de se vingar no futuro. O técnico fala que tem um garoto que se formou, o nome dele é Park, mas ultimamente ele vem andando com os garotos com má reputação. O Prota fala que não quer problemas, mas para ele estar falando nisso, ele deve ter uma habilidade boa. O treinador fala que já viu muitos lixos, mas o Park é diferente, ele não deveria perder o talento dele. O Prota fala que apenas pela aparência sabe se a pessoa aceita ordens ou é um lixo que faz o que quer. O técnico fala que ele está passando por uns problemas, mas vai ser muito útil como um dano de corpo a corpo. Num café onde é proibido fumar, uns marginais ficam gritando porque roubaram o farm deles. Esse cara com cara de BTS é o Kim. Um velho já vem pedir para eles falarem baixo e pararem de fumar. Um careca se levanta, dizendo que ele é de maior, e pergunta se o velho quer morrer. Aponta pro Kim, dizendo que ele é um jogador, se levar um soco dele morre. Manda o velho sair agora mesmo dali. O velho fala que sua lan house virou uma casa de bandidos. Kim continua reclamando no jogo porque é ruim. Uma mãozinha pega no ombro de um figurante e acaba jogando ele pra trás sem querer. O Prota fala que ele não é tão ruim assim. O careca fica mandando ele sumir do local. O Prota já joga um mouse na cabeça dele e pergunta se é amigo dele pra escutar essa merda de um gordo. Fica perguntando de onde veio esse gordo otário. Já pega um cigarro do loirinho e enfia no peito dele, falando que é proibido fumar no local. O que tinha sido empurrado antes já quebra um teclado na cabeça do Sion. Ficar dizendo isso é pra ele aprender a não mexer com eles. O Prota tá com o teclado de volta, fazendo ele sair voando. Fala que queria fazer isso na paz, mas foi atacado primeiro, então é autodefesa. E por todos serem amigos da pessoa errada, todas vão pagar o preço de uma pessoa. O loirinho com a sua faquinha de pão já fica se preparando e já vem correndo pra cima que nem doido. Quem fala que já viu esses olhos antes, manda todos não chegarem perto dessa pessoa, senão vão morrer. O Prota já bota o primeiro para deitar um pouquinho. O loirinho já vem rushando que nem louco. O Prota já prepara seu tapa, dizendo que isso é muito fácil. Acerta um tapão, fazendo o loirinho rodar no céu. O Prota tira o capacete e pergunta se ele acha que pode conversar agora. No cantinho da sala tinha uma gravadora filmando. A garota fica falando que um cara de capacete bateu em todos os valentões e era o C1. Uma hora depois, o Prota pergunta se todos os valentões aprenderam a lição. Todos com apenas um machucados de terem escorregado no chão, fala que entenderam. O Prota manda eles não mentirem, não acredita nessa besteira. Já mete a porrada neles de novo, falando que isso deve resolver a má conduta deles. Manda todo mundo sair fora, menos o Park. E eles nem podem pensar em sair andando. Lixo como eles tem que sair rastejando de joelhos. Prota fala que vai começar perguntando por que ele tá fumando aqui. Park já fica pedindo desculpas. O Prota fala que se ele tá arrependido, vai entender se ele toma uma lição. Já dá-lhe um socão no bucho dele. Fica rindo, dizendo que isso foi muito bom. Acha que é porque ele é um super humano. Park fica se perguntando por que o senhor veio atrás dele. Pergunta se foi o técnico que mandou ele vir aqui. Se for por isso, tá perdendo tempo, não quer jogar de novo. O Prota fala que agora podem ter uma conversa mais séria. Park fica se perguntando se vai apanhar por não querer jogar, mas fala que o senhor não deve bater em alguém inocente, já que ele tem o título de herói da humanidade, ele não vai fazer isso. Já fica mandando o senhor embora como se fosse um cachorro, não quer mais conversar. O Prota fala que já tá ficando com raiva dessa merda. Já dá-lhe outro murrão nele pra aprender a ter respeito. Começa a arrastar o Park, falando que não tem escolha, vai ter que levar ele pra um local mais privado. Pergunta o que essa garota com pau de selfie tá fazendo no chão. Manda ela excluir a merda de vídeo, já tá cansado dessas coisas. A garota fala que não tá gravando, está fazendo uma live de NPC. O Prota pergunta qual é o nome dela. A garota fala que se chama Bonita. O Prota fala que ela tem coragem de se chamar assim. BJ fala que estava fazendo uma missão para ganhar estrelas. Ela ganha uma doação de algum gado no chat. Fica feliz por ter ganhado 10.000 estrelinhas. Começa a fazer sua dancinha de comemoração por doações. O Prota fica olhando aquela merda sem acreditar no que vê.
BJ fala que essas estrelas valem muito dinheiro depois de tirar a taxa da Receita Federal. É com esse dinheiro que usa para sobreviver comendo miojo. Quase tem um infarto quando recebe outra doação de 10.000 estrelinhas. Depois de terminar sua transmissão, recebe uma ligação dizendo que ela foi banida por 3 meses por ter mostrado conteúdo com violência. O prota manda passar o telefone que resolve essas coisas. Pergunta desde quando bater em valentões é violento demais. O ADM fica perguntando se ele pode lidar com as repercussões. O prota fala que vai fazer uma visita e quer ver como ele vai lidar com isso. Depois dessa conversa amigável, o ADM manda ele tomar cuidado com violência e julgamentos. O prota manda todos que estão assistindo dizer não à violência. Vai apenas conversar com o garoto agora, mas se alguém reportar a live de novo, vai atrás de todos para ensinar uma lição. Manda ela desligar essa merda de perto dele. Pergunta por que o Park não quer voltar a jogar. Park fala que a família dele vive com o que a mãe ganha, mas o pai dele é apenas um cachaceiro e viciado em aposta. O prota fala que ele está fazendo as mesmas merdas que o pai, mas se ele quiser viver bem pode se tornar um jogador profissional, ou ele quer desistir e morrer. Park fala que não quer desistir, sentir falta de ser um profissional. Quando era um jogador, a mãe dele não estava por perto, mas o pai tacou fogo na casa e não percebeu, e nessa hora quase os avós dele viraram churrasco. Depois disso, para proteger os dois, decidiu se tornar um profissional. Aí não faz sentido que é proteger os dois na lan house, não tem lógica isso aqui, boy. O prota manda ele parar de falar, não liga pra história de vida dele, apenas quer saber se ele vai entrar ou não. Park fala que vai entrar, mas tem uma condição, ele precisa ensinar o pai dele uma lição assim como fez com ele hoje, em outra escola. O prota está olhando um jogador chamado Kim, que tem a média em 80 e tudo. O prota fala que todos os jogadores que ele chama sempre se saem bem, mas antes de ir embora, pergunta se tem alguma coisa que ele precisa saber, coisas como um membro da família que precisa aprender uma lição. No dia anterior, o Sion foi em um bar atrás do pai do Park. Um bebo vem aparecendo dizendo que é esse pai. O prota fala que ele é aquele merda que faliu um negócio e agora só fica bebendo. Queria dar os parabéns pelo filho dele ter virado um jogador profissional e para comemorar, veio aqui realizar o desejo do filho dele. Os segurantes ficam dando parabéns pela conquista do filho dele. O prota já puxa uma garrafa falando que o desejo dele é fazer com que ele nunca mais beba. Já começa a dar uma sequência de garrafadas no pai do Park. Fala que o caminho todo veio pra cá pensando em como deveria fazer ele parar de beber. Foi quando chegou na conclusão que se usar uma garrafa de álcool pode fazer ele ficar com tanto medo de segurar uma depois que nunca mais vai beber. Pergunta se todos são amigo dele, porque se forem vai fazer todos aproveitarem um pouco da surra juntos. Todo mundo já vai embora vazado do barzinho. O prota fala que já usou catuaba, agora está na hora de usar 51. O pai do Park, vendo o senhor ir fechar a porta, fica perguntando o que ele vai fazer. O prota manda ele não se preocupar e pensar nisso apenas como uma lição de casa. Depois de algumas batidas e alguns gritos altos, o prota entrega o pai de volta, dizendo que tiveram uma conversa bem legal. E a partir de agora ele falou que nunca mais ia beber novamente e nem apostar. Mas como foi curado por um super-humano, ele não vai morrer. E se o pai dele tentar beber de novo ou apostar, só precisa chamar ele. Dong fica dizendo que ainda não acredita que colocaram aqueles caras na reserva. Gabriel fala que mesmo com uma mentalidade fraca, a força da habilidade dele é bem útil. Enquanto isso, em uma balada coreana, Yong muito puto, se perguntando o que falta nele. Os amigos ficam dizendo que ele tem razão, já que é o melhor de todos. Assim que ele sai de perto, o amigo dele fala pro Jorginho concordar com tudo que ele disser. Yong continua bravinho, falando que tudo é culpa do Seun por ter tirado ele da seleção coreana. Esbarra em uma pessoa e cai de bunda no chão. Fica puto, perguntando se o mascarado sabe quem ele é. O prota tira seu disfarce, falando que faz tempo desde que alguém tentou bater de frente. Yong já fica nervoso, perguntando o que ele está fazendo aqui. O prota, poucas ideias, já mete um socão na cara dele e fala pros amigos que está levando com ele esse lixo. Enquanto o senhor estava fazendo sua lista, recebeu uma ligação. Veio de um número desconhecido, acho que é da cadeia, mas quando atende não era da cadeia, era o vice-presidente da associação, falando que o senhor deve saber que o filho dele está causando problemas com os companheiros de equipe, e ouviu dizer que foi o Seun que pediu para o Chihiro tirar o Yong da seleção nacional. O prota fala que ele deve saber as fraquezas do filho dele
dele, não vai dizer que está ligando pra bater, quer dizer, educar o filho dele também. O vice-presidente fala que hoje o filho dele apareceu na lista de possíveis dispensas do time. Depois de um sono legal, de um soco, Young vai acordando. O prota já tá do lado dele, dizendo que ele precisa aprender um pouco de boas maneiras. Young fica perguntando o que o senhor está fazendo aqui. O prota pergunta porque ele acha que foi colocado em um beco escuro sem câmeras de segurança. Young já fica com medo, dizendo que vai morrer. Pede desculpas, não queria começar uma briga, foi sem querer. O prota pergunta se ele acha que a imprensa liga pra isso. Já tá até imaginando os comentários. Young lixo, sabia que ele era um bosta, loirinho otário. Esse aí foi eu mesmo. Young fala que vai enviar um artigo falando que isso é mentira. O prota fala que se ele tivesse uma boa imagem, as pessoas iam ficar discutindo, mas isso não acontece. Pergunta se ele sabe por que mesmo batendo em todo mundo ele não é criticado. É porque ele tem imunidade a tudo, também, mas é porque ele escolhe as pessoas certas que realmente merecem. Mas hoje veio aqui trazer a salvação pra ele. Young fala que já foi expulso da seleção nacional e até espalharam rumores ruins para ele não ir para o exterior. O prota pergunta por que ele está falando alto, tá maluco? Já mete um socão na cara dele perguntando se ele acha que tá falando com a mãe dele. Fala que ele foi removido da seleção porque a mentalidade dele é uma bosta e os rumores negativos também são por causa disso. Young fica perguntando onde está a culpa dele nisso. O prota já mete outro socão, mandando ele reclamar baixo. O prota fala que ele sempre reclama quando está errado. Isso é engraçado. Fica se perguntando o que era que estava falando. Já mete outra porrada nele, dizendo que por culpa dele esqueceu. Young fica se perguntando como esse maluco virou um herói. Mas se conseguir sair daqui vivo, vai contar pro papai. O prota fala que se ele quiser sair dessa vida de merda, precisa entrar pra ISM. Young fica perguntando como assim, não entendi. O prota já mete outra porrada falando que essa não é a resposta que quer ouvir. Young fica se perguntando se esse maníaco quer fazer ele entrar no time dele, só pode ser doido. O prota fala que em um futuro próximo, as notícias que ele tentou lutar contra o Sion vão ser espalhadas. Que time vai querer ele depois disso? Mas se ele entrar no time do melhor do mundo, isso vai provar para o público que ele tem alguma coisa para mostrar. Vai até postar uma foto juntos para dizer que fizeram as pazes. Mas só por ficar perto dele a imagem dele já vai melhorar. E vai falar com o Gerro para chamá-lo de novo para a seleção nacional. Young fala que ele está dizendo que vai cortá-lo se não fizer nada. Acho que uma coisa dessas é apenas tirania. O prota fala que se alguém ouvisse isso ia achar que é culpa dele, mas não tem nada a ver com ele estar fudido assim. Conheceu muitos desgraçados igual a ele durante as masmorras. E naquela época conheceu uma maluca terrível. Mesmo com habilidade, ela usava sem pensar por medo. Era uma merda ter que lidar com aquilo. Fez tudo o que pôde para levar aquela doida para a masmorra final. E hoje essa maluca é heroína da China. O prota fala que com ele pode fazer qualquer um virar o melhor jogador do mundo. Young indo falar com o pai dele. O pai dele manda ele entrar no time do C1. Young pergunta se o pai dele não odiava os 7 heróis, já que voltou contra o Gerro virar técnico. O pai dele fala que não queria o Gerro como técnico para não manchar a honra de um antigo herói com os haters. Mas o C1 é diferente, já provou ser um ótimo técnico. O Gerro veio melhorando nos últimos tempos, mesmo ainda sendo questionável sua habilidade como técnico. Manda ele para a ISM, já que o Gabriel também está lá, sendo o técnico que nunca iriam conseguir na Coreia. Young fica dizendo que o Sion odeia ele. O pai dele fala que o Sion também odiava Shuran, mas mesmo assim no final se sacrificou por todos. No outro dia, o prota já fala que não gosta de enrolar, quer comprar o Young por 1 bilhão. O vendedor fala que não podem fazer isso, já receberam proposta de 3 bilhões de time de fora. O prota fala que em breve ele vai sair da seleção nacional, assim o valor dele vai cair para uns 100 milhões. O vendedor fica dizendo que não podem fazer isso, ele deve melhorar essa proposta. O prota manda chamar o dono desse time. 17 anos atrás, em um banquete no Hotel Mirai, um gado tentando levar uma mulher para um local privado. O prota ficou rindo igual doido, porque estava vendo uma grande garrafa de 51 cheia. Já deu uma porradona no gado para chegar na garrafa. Ficou com os olhos brilhando com sua garrafinha na mão. Os seguranças do jovem gado vieram olhar. O gado já vem com a pergunta padrão, perguntando se sabe quem é o pai dele. Vai revelar o que ele acabou de fazer, agora ele vai estar ferrado. O prota já pega ele pelo pescoço, dizendo que não liga pra merdinhas ricos. Depois de capturar o gado, ele pediu um valor de 50 bilhões para soltá-lo. Depois disso, o gado já fica com medo apenas de ouvir o nome do C1. Não pode deixar os dois se encontrarem. Aceita a proposta de 1 bilhão. O prota fala que ele demorou muito, então vai pagar
apenas 500 milhões. Manda ele assinar os papéis ou o valor pode acabar caindo. Algumas semanas depois, todos os novos jogadores vão para a ISM. Gabriel fala que os novos jogadores são até legais. O Kim tem um bom controle de escudo, mas ainda tá fraco em força. E o Park não sabe o que deve fazer com ele. O Prota fala que ele está assim porque ficou parado muito tempo, mas não tem dúvidas que ele vai virar um bom dano corpo a corpo. Gabriel fala que se ele tá dizendo, deve ser verdade. Mas fora o Young, não tem ninguém preparado precisando de ajuda imediatamente. O Prota fala que não tem ninguém útil na Coreia. Conversou com alguns, mas eles não têm talento ou são muito caros. Vai ter que procurar fora. Raeon volta das férias de Paris. O Prota pergunta se ela ainda não se acostumou com um novo time. Raeon fala que já se acostumou sim. Mesmo estando na reserva, ainda consegue fazer bastante pontos. De acordo com a mídia local, a Raeon foi uma boa compra. Ela ainda não é boa o bastante para ser titular, mas quando precisam mudar de estratégia, ela entra para mudar o ritmo do jogo. Prota usa sua avaliação e fala que a Priharia cresceu muito nos últimos meses, subiu quase todos os seus pontos em 6, e com seus status de liderança alto, ela poderia virar um capitão em qualquer time se ela aprender estratégias, pode chegar de nível mundial. Raeon fica perguntando o que ele tá olhando. O Prota fala que pensou que ela fosse apenas uma burra, mas ela está melhor do que o esperado. O Prota fica usando o avaliar no Gerro que acabou de chegar. Vê a liderança em 60, fica decepcionado vendo isso, fica se perguntando se deveria demitir o pai dela e contratar a filha como treinadora. Na mesa o Gerro fica perguntando como tá indo as contratações. O Prota fala que ainda não está achando ninguém útil, fica se perguntando o que aconteceu com esse país que só sobrou lixo. Gerro fala que a maioria das pessoas foram para fora, mas quando estava se preparando para uma partida, achou pessoas interessantes no Cazaquistão. Mesmo com pouco dinheiro, eles têm uma estratégia de batalha boa. O Prota fala que vai ficar estranho se a seleção perder para um time sem dinheiro. Raeon fala que quer ir junto se ele for para lá. O Prota fala que não está indo de férias, quer apenas pesquisar. Raeon fala que podem ir nos lugares no Cazaquistão e ele é o super-humano mais respeitado. Tem muitos usuários de lança nesse país. O Prota fica se gabando dizendo que realmente é muito legal, já que são os fãs, deveria fazer uma visitinha. Gerro fica dizendo que desse jeito vai ficar sozinho de novo. Raeon fala que dessa vez não, vai apenas ela e o tio nessa viagem. O Prota só aceitou, dizendo por que não, né? Assim que vão chegando no Cazaquistão, o Prota já vê um velho falando que conhece, é o Timur. Foi um aliado que conheceu na masmorra durante um tempo na Rússia. Mesmo não sendo um dos 7, ele era bom pra ficar no top 20. O Prota pergunta o que ele tá fazendo aqui. Era para a associação ter chegado aqui para recebê-lo. Raeon fica triste porque não vai ser só os dois. Timur fala que é o presidente da associação. Veio aqui pessoalmente quando viu que era ele. O Prota fala que veio aqui para tentar recrutar os novos jogadores. Timur pergunta por que ele não dá uma olhada no time dele. Vão chegando em uma mansão. Timur fica falando que não são os melhores do mundo, mas são uma boa equipe. Do nada já viu uma garota aparecendo atrás deles e já joga uma lança. Depois disso começa a tentar vir pra porrada. A garota se apresenta dizendo que é a Sanya, pede para o senhor aceitar um duelo com ela. Depois de tomar os cascudos do amor, Timur fica dizendo que essa garota é a filha dele. O Prota pergunta se ela é adotada, não tem como acreditar que a filha dele tem aquela aparência. Timur fala que ela puxou a beleza da mãe e os músculos dele, mas acha que a filha do Gerro também não puxou nada pro pai. O Prota já usa sua avaliação, vendo os status, fala que isso é incrível, ela ainda tem uma habilidade de aumento de 40% de força. Fala que de todas as mulheres que já viu, ela é a que está mais próxima da Shuran. O potencial dela está acima da Raeon e ela tem o mesmo talento para ficar acima de algumas super estrelas. Pergunta em que posição ela joga. Sanya fala que joga como um tanque. O Prota manda ela trazer os equipamentos, que vai ter um duelo com ela. A partida é aquele mapa reaproveitado de novo, mas ok. O Prota fala que queria saber onde tinha visto isso, mas dá pra ver que ela é uma grande fã. Sanya já taca a lança na força do ódio. O Prota fica apenas olhando, fala que ela jogou com força, mas ainda falta habilidade de arremessar. Mas já que ela tem esse aumento mesmo sem um arremessar, se torna um arremesso muito forte. Acha que se ela chegar no limite dela de 87 de força, com seu aumento de poder de 40%, ela vai chegar nos 122 de fortalecimento. Isso ia ser incrível. Sanya continua dando sua sequência de golpes ultra rápidos. O Prota continua defendendo, dizendo que ela é boa de perto, mas já tenta dar uma cutucada de lança. O golpe passa raspando o pescoço dela. Sanya já pega uma distância dando os mortais para trás. O Prota fala que sabia que ela iria recuar. Isso quer dizer que falta controle de escudo. Como um tanque tem a tarefa de defender, eles são geralmente
bom em usar escudo ao invés de armas. Tinha duas razões do porquê o Sion usava escudo. Primeiro, porque tinha um escudo pequeno e ele conseguia prever os golpes dos inimigos para defender. Em segundo lugar, mesmo sendo ágil em comparação com os outros, com sua análise, né, é nítido que ainda faltava força em comparação. Por isso a composição de arma que usa não é ideal. Foi nessa conclusão que ele chegou depois de vários anos. E tem uma razão do porquê esse estilo de luta não combina com ela. Com uma força alta pode usá-la como tanque, mas precisa praticar com escudos. E ela tem uma agilidade e velocidade alta para perder como tanque tradicional. E ver ela usando esse estilo é um desperdício de habilidade de fortalecimento. Se ela continuar como um tanque, vai demorar muito tempo para chegar no potencial máximo. Acha que seria bom ela mudar de posição, mas até lá vai esmagá-la para aprender. Já vai indo para cima preparando um ataque. Sanya fica falando que precisa defender. O Prota já mete um fake e enfia a lança na perna dela. E com muito carinho já enfia o escudo na cara dela. Tô zoando, ele bateu com o escudo do lado. Manda ela ficar ciente que ele ainda estava pegando leve com ela. Timo fala que foi como esperado. O que ele achou disso? O Prota fala que ela tem um talento, mas por que ela usa esse estilo? Sanya fala que por ter força, o pai dela sugeriu o estilo de batalha do Sion. Timo fica dizendo que quando se trata de conhecer o estilo de luta do Sion, ele sabe de tudo. O Prota fica olhando pra ele com uma cara de desgosto. Fala que quando usa sua lança e escudo sempre deixa sua força balanceada, sempre preparado para defender, depois atacar. Mas ela acaba se concentrando demais, fazendo ela ficar rígida. Com o estilo atual que ela usa, acha que ela não será capaz de atingir o seu potencial nunca. Manda ela jogar fora o escudo e usar duas lanças. Se mudar de posição, pode ajudar ela a crescer na equipe dele. Sanya fica recusando, sem nem se querer escutar. O Prota fica muito puto, dizendo que ela está recusando o conselho. Timo já entra na frente perguntando o que tem de errado com isso. O Prota fala que com esse escudo não está tirando proveito das suas habilidades. Ela precisa mudar. Timo fica dizendo que o Sion realmente não entende de mulheres. Ele é o modelo de todos os tanques. O Prota já mete a bicuda nele perguntando o que isso tem a ver com mulher. Timo fala que ela viveu 18 anos tentando imitá-lo. Não é preciso acabar com o sonho dela. O Prota fica nervoso dizendo como assim ela tem 18 anos. Se ela já tá nesse nível com apenas 18, ela pode no futuro muito próximo valer uns 100 bilhões. Fala que vai assumir a responsabilidade. Pergunta se ela quer ir pra Coreia com ele. Nessa hora Hayao fica triste, quase chorou. Depois disso eles vão embora do Cazaquistão e vários rumores começam a se espalhar que o Sion estava procurando um time para jogar. Assim que vão chegando na Coreia, os repórteres ficam perguntando se ele vai jogar na Liga Europeia. O Prota fala que isso é 100% fake news, ainda tem muitas coisas para cuidar. Sanya recusou o pedido, dizendo que não iria para a Coreia, já que ele não ia estar lá. Faria mais sentido usar as conexões do pai dela para ir jogar na Europa. O Prota pensativo diz que concorda com ela, fica se perguntando o que deveria fazer. Se entrar num time, pode pegar esse dinheiro para fazer qualquer coisa. Ou ele aceita a oferta que ele tem agora, ou investe no futuro de uma nova jogadora. Fala para ela que não vai para a Liga Europeia e como vai assumir responsabilidade, se for vai levar ela junto com ele. Sanya ficou feliz dizendo que se levar ela junto ela aceita. O Prota fala que isso foi o que aconteceu. Foi um negócio muito bom. Jiro fica perguntando o que aconteceu com a Raeon. O Prota fala que depois disso ela falou que tinha algo urgente para fazer na França. No outro dia, o Prota apresenta um técnico de lança chamado Maxim. Ele fica falando que é muito exigente. Ela precisa mostrar o que vale a pena para ele vir para um prédio pequeno desse. Sanya pergunta qual foi o monstro que ele derrotou quando entrou no jogo. O Prota fala que foi a arraia de um olho grande. Sanya fala que vai querer enfrentar esse bicho. A arraia já aparece metendo um disparo pelos seus olhos. Seu poder é muito forte, mas apenas para destruir o chão. Sanya já aparece em cima dele com sua lança pontuda e espeta os olhos do bicho e ele explode como se fosse um balão. Maxim fica nervoso dizendo que isso foi incrível. O Prota fala que ela é boa para uma criança. Sanya fala que nessas horas ele deveria elogiar. Pergunta o que vai aprender com aquele treinador. O Prota fala que ele só vai ficar quando ele não estiver. Já disse que vai assumir a responsabilidade. Eu acho que ela tá entendendo errado isso aí, hein? Cuidado, parceiro. O Prota fala que o Maxim vai ser um treinador muito bom quando começar. Como só falta um mês para o início da temporada, vão fazer dela a estrela dessa partida. Um mês depois, Galvão já fica dizendo que a abertura da temporada vai começar. A batalha de hoje vai ser BC versus ISM. Todos estão curiosos para saber o que os novos jogadores vão fazer. Essa é a nova composição do time da ISM. Prota pergunta o que o Gabriel acha dessa partida. Gabriel fala que as equipes dele estão em outro patamar. O grande segredo que veio sendo preparado nesse
último mês é a Sanya. O Prota fala que demorou uns 3 dias pra convencer ela a mudar de posição. Gabriel fala que além do Nathan, nunca viu ninguém melhorar tão rápido assim. Maxim fica brilhando, dizendo que ela é um tesouro, vai mostrar os seus resultados. O Prota fica mandando ela melhorar para virar um dinheiro no futuro. Antes da primeira partida, Gabriel mandou eles irem com tudo. Seong ficou dizendo que não tá sabendo dos planos. Gabriel falou que é porque não tem. Chegou a hora deles mostrarem do que são capazes com as próprias habilidades. A partida vai ser na pirâmide invertida. Muitos super-humanos já morreram nesse local, até o Sion terminar essa masmorra impossível. Todas as equipes começam no andar mais alto, e no final tem um chefão criado para proteger o núcleo. Um bagulho que eu percebi é que esses chefes são inúteis, ninguém nunca ganha matando ele, é sempre na porrada, não sei pra que tem esses bichos. Os monstros desse local são umas árvores com olhos. A ISM já vai desmatando toda a fauna do local. O Prota fala que isso faz lembrar dos velhos tempos, já que nunca sabia o que ia acontecer dentro de uma masmorra. Uma vez, quando todo mundo tava feliz, um Mistel conseguiu pegar alguém. Eles precisam de 1 minuto para conseguir controlar a pessoa, mas não sabiam disso, e para a pessoa não sofrer, teve que cortar a cabeça de todos. Eles devem ter ficado felizes por não sofrerem. Dong fica nervoso falando que o Sion conseguiu decapitar alguém sem nem a pessoa sentir dor, e ainda fica falando como se não fosse nada. Está com muito medo. As duas equipes estão perto de terminar suas caças. O primeiro grupo da ABC está no 3º andar, enquanto o segundo grupo está no 2º andar. Uma flecha já passa raspando a cabeça do tanque. Na E1 e o B1 já vem pra cima com suas flechinhas. BC já entra na sua formação de batalha. O capitão fala que já terminaram a caçada, não tem mais bicho pra ela roubar, e a equipe da ISM não tem nenhum bom ataque corpo a corpo, só precisam achar o Seong, que o jogo tá todo acabado. Sanya já pula no meio de todo mundo. 3 da BC já vem pra cima com suas espadinhas. Sanya já tira 2 lanças que estica e defende todos os ataques, e já fica fazendo redemoinho de lança. O pessoal da BC fica nervoso, perguntando como ela conseguiu segurar 3 de uma vez. Sanya já dá um pulinho e manda uma lançada na canela de um vacilão. Por trás dele já vem um B1 costinhas e pega o abate. Galvão já fica de boca aberta, dizendo que conseguiram um abate em menos de 1 minuto de luta. A habilidade da Sanya de chamar a atenção é incrível. Lembra do Sion dizendo que ela poderia usar os arremessos como uma finta. Só precisa mostrar que jogar lança vai ser perigoso para eles. Uma vez que ela encaixasse os arremessos, precisaria mirar em uma pessoa. O tanque fica falando que consegue bloquear isso, mas a Sanya consegue correr mais rápido e pega a lança lá na frente. Faz um monte de movimento inútil e fica batendo com a sua lança no escudo. O tanque fica dizendo que ela é rápida e forte, consegue desviar de ser amassado, mas a Sanya já usa a sua lança como impulso e dessa vez consegue pegar o abate e já dá outro pulinho bem alto e já enfia sua lança com força no chão. Cleitinho fica distraído e ela já aparece na frente dele. Sanya já atravessa ele com uma espetada. Seong fica nervoso dizendo que o técnico tava certo, eles podem vencer se lutarem também. Manda todo mundo reagrupar. Não esperava que ela fosse conseguir 2 abates sem nenhum arranhão. O Prota fala que em pouco tempo ela subiu seus status. Dependendo de como ela ganhar experiência, ela vai melhorar muito nas lutas. Sanya fica falando que ainda está um pouco lenta, gosta de jogar como um tanque, mas combate corpo a corpo acha que é muito divertido. Se lembra do Sion dizendo pra ela não ser fominha e deixar os companheiros morrer por uma kill. Se ela fizer isso, vai ter certeza de pôr na cabeça dela. Espera continuar sendo legal. Sanya fala que precisa conectar as jogadas. Vê o Ryuk defendendo o ataque, já manda ele sair da frente e já mete a lançada nos peitos do vacilão. Depois da Sanya fazer 3 abates, o pessoal da BC e da ISM começam uma luta de frente, e o vencedor dessa primeira luta foi a ISM, e a Sanya conseguiu provar o valor dela como jogadora. Todos os figurantes ficam dizendo que estão animados para a próxima partida. Enquanto isso, no banheiro, Yong dando um cagão, vários haters dizendo que até uma árvore é mais útil que ele nas partidas. Yong fica todo bravinho com os haters. O pessoal da BC fica dizendo que o Yong está sendo carregado, tudo isso porque ele não sabe usar a habilidade dele. Acham que a Sanya é de nível europeu, mas assim que é bom porque o lixo do Yong fica caladinho. Yong já sai do banheiro perguntando o que sabe sobre ele. Jorginho fica pensativo dizendo que podem usar isso contra ele. Pergunta onde que ele disse alguma coisa errada. Se ele fizer uma cena aqui, vai ficar de fora. Yong fala que vai quebrar todos na porrada. O Prota já abre a porta batendo
na cara do Young, fala que foi sem querer, mas achou isso engraçado, estava cagando e ouviu algo interessante, ficou se perguntando como Young iria agir, pergunta se eles já terminaram, estava esperando por mais, manda o Young pedir desculpa do pessoal da ABC, Young fica dizendo que não quer fazer isso, o Prota fala que lamenta muito pelo comportamento dele, mas agora vão se preparar para a próxima partida. Antes de ir embora, o Seon fala que é bom eles saberem que tiveram sorte, o Young ainda está em avaliação disciplinar, por isso está deixando eles irem, mas eles precisam ficar cientes que não vão ter uma segunda vez. Jeong fica dizendo que essas partidas são para testar as habilidades da Sanya e se as táticas novas deles também vão funcionar. Jorginho continua rindo do Young, que fica todo nervosinho dizendo que vai fazer eles pagarem. A masmorra da segunda luta vai ser no formigueiro, cada equipe como sempre vai começar em um local diferente. Nos túneis vão ter algumas formigas cabeçudas e o chefe final é a formiga do bundão grande. 5 pessoas da ISM vão correndinho para fazer o reconhecimento do local. Jeong fala que agora a equipe de caça vai começar a trabalhar, começa a fazer uma limpeza em todas as formigas cabeçudas. Jeong fica falando que o processo de caça está bem mais rápido. Lá no fundo vemos o Young fugindo. Jungmin fala que tem alguém faltando. Young já vai correndo pelo buracão, falando que vai fazer eles provarem um pouco de fogo. Jeong fica mandando ele voltar, mas ele desliga, fala que vão ter que terminar de caçar, precisam limpar a área primeiro. 10 minutos correndo, o Young encontra o pessoal da ABC, fica se perguntando por que esses caras estavam aqui, era para o reconhecimento estar na frente. A ideia do Young era atacar com fogo a equipe de reconhecimento de uma distância segura, fala que isso muda um pouco os planos, mas como não foi visto, pode acertar alguém, já pula no aberto jogando seu poderzinho de fogo, fica se perguntando quantos ele acertou. Jorginho fala que sabia que ele viria sozinho, Young fica nervoso falando que eles já esperavam por isso e a sua bola de fogo não fez efeito. Jorginho fica dizendo que ele é muito óbvio, sabia que ele não aguentaria provocações e viria sozinho. Young tomando várias flechadas e 3 vindo pra cima, fica dizendo que tá ficando perigoso, começa a disparar várias bolas de fogos com a sua mira torta igual um cacete. Jorginho já vem chegando com a sua espadinha, Young fica dizendo que vai morrer, mas nessa distância não tem como errar, mas seu foguinho não funciona porque ele está em recarga. As bolas de fogo do Young fizeram ele ser o melhor de dano na primeira divisão. Uma vez carregado ele pode jogar 5 bolas de fogo e demora 2 minutos para voltar. Mesmo com ativação curta ele sempre sofria por usar sem considerar o tempo de recarga. Jorginho fala que agora ele vai mamar, mas a Sanya já aparece atrás deles enfiando a sua lança grossa no arqueiro. Enquanto eles estavam olhando para a lança grossona e comprida, Seong já pegou o Young e puxou para um buraco escondido. Young fica perguntando o que eles estão fazendo aqui, deveriam estar atrás dos inimigos para atacar. Seong fala que uma certa pessoa acabou com os planos deles. Young fala que pensou que fosse morrer, eles deveriam ter aparecido antes. Seong fala que tinham que esperar o momento certo e tiveram que deixar uma formiga viva para não nascer mais nenhuma. Young pergunta como eles sabiam disso. Seong fala que antes da partida começar, o Seon avisou que ele iria fazer merda. Young fica nervoso se lembrando do Seon dizendo que um time de primeira liga ficar falando aquelas coisas é feio, e como é um jogo de poder, talvez ele consiga jogar na Europa se conseguir melhorar um pouco a taxa de abate. Young fica se perguntando se o Seon previu todos os seus movimentos. Seong fica dizendo que precisam sair fora daqui e se juntar com o resto. Young fala que se jogar uns explosivos podem matá-los. Pensativo diz que o Seon pensa que pode ler ele como um livro, mas agora quer ver se ele previu esses movimentos de agora também. Por causa do uso desnecessário do seu poder e problemas de personalidade, a quantidade de fã despencou, mas depois que entrou na ISM começou a receber apoio novamente. Embora tivesse uma personalidade podre, ele ainda tinha noção. Foi nessa hora que disse para si mesmo que a corda estendida pelo Deus Seon nunca iria soltar. Agora ele consegue fazer uma corda para amarrar os inimigos. Sanya já aproveita para acertar uma lançada. Gabriel fala que agora ele está lutando em equipe, não esperava por isso. O Prota fala que ele só fez isso porque está com medo de apanhar depois. Gabriel fala que ele percebeu que está na palma da mão do Seon. O Prota diz que ele fez isso porque sabia que a Sanya faria um abate, assim ele pegaria uma assistência. Gabriel fala que todos querem se destacar e não importa o objetivo, desde que faça sua função, não importa como. O Prota fala que vão dar uma lança na mão dele. Tiraram a espada porque ele era um merda, mas mesmo com uma lança ele vai continuar sendo merda. Fala que fora a força mental, ele está quase no nível máximo de todos seus atributos. A melhor escolha que tem é aumentar sua imagem e vendê-lo. Assim pode trazer outra pessoa do exterior como a Sanya
Sanya. Yong fica fazendo suas bolotas de fogo, só que agora acertando. Sanya termina a partida com um total de 6 abates e SM vence a partida de abertura na estreia da primeira divisão. E acabou.